Revisão da aposentadoria. Será que o que você está recebendo de benefício lá do INSS é menos do que deveria? Você sabia que tem milhares de aposentados que são prejudicados pelo INSS na hora do cálculo do valor da sua aposentadoria por conta de erros? Pois é, no vídeo de hoje eu quero trazer algumas opções de revisão de aposentadoria para você fazer essa revisão e aumentar o valor que você recebe mensalmente de benefício. Então assiste esse vídeo até o final. Eu vou trazer algumas hipóteses, você vai verificar se isso se encaixa no seu caso e poder aplicar essa revisão na sua aposentadoria e aumentar efetivamente o valor que você recebe. Mas antes disso, como sempre, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que eu postar aqui você vai ser notificado e vai poder conferir o meu conteúdo em primeira mão. E além disso, também compartilhe esse vídeo com um colega, pode ser que ele esteja precisando dessa informação. Sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Revisão de aposentadoria. Primeira possibilidade que eu quero trazer para vocês aqui de revisão é aquela revisão em que o INSS acaba cometendo erros ali na hora da concessão da sua aposentadoria. E dois erros muito comuns que a gente encontra são erros quando o INSS acaba não computando algum período que você trabalhou em determinada empresa, por exemplo, ou então quando ele computa esse período, ele computa com valores errados. Vamos supor que você trabalhou em determinada empresa por 2, 3, 4 ou até 5 anos e tem lá seu registro na carteira de trabalho, tudo certinho que você trabalhou, mas esse vínculo não consta lá no INSS. Se esse vínculo não consta lá no INSS, na hora do INSS apurar a sua média do seu período, do seu tempo de contribuição, esse período pode não entrar nessa média e te prejudicar no que diz respeito ao seu tempo de contribuição, que automaticamente vai ficar menor. Ou então, quando o INSS computa esse período que está lá registrado na sua carteira de trabalho, mas os salários de contribuição que estão no INSS são diferentes daqueles que você efetivamente contribuiu. Automaticamente, a sua média também vai ficar menor, se os salários de contribuição lá no INSS estiverem diferentes, menores do que aqueles que você realmente contribuiu. Então, esses daí são os erros comuns que a gente encontra. A gente pode aplicar sobre esses erros a chamada revisão de fato. Essa é um tipo de revisão de fato, quando você corrige erros em períodos de contribuição ou então erros nos valores que foram repassados ali no INSS. Então, esse é o primeiro exemplo de erro que você pode pedir uma revisão na sua aposentadoria. Você vai fazer, claro, a verificação se existe esse erro. Você pode fazer isso através do seu CNIS. CNIS é um documento que você pega lá, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que você vai pegar dentro do site do meu INSS. Através desse documento, você vai conferir se os valores que estão registrados ali batem com aqueles que você efetivamente recebeu e contribuiu, tá bom? Então essa é a primeira revisão possível, fazer uma verificação do seu CNIS, verificar se está tudo certinho, todo o período de contribuição e todos os valores. Segunda possibilidade de revisão na sua aposentadoria: pessoas que trabalharam expostas a agentes nocivos à saúde. Pessoal, por que isso é uma possibilidade de revisão? Essas pessoas que trabalharam com exposição a ruído, acima dos níveis de tolerância, fungos, bactérias, vírus, dentre outros agentes prejudiciais à saúde, essas pessoas elas podem aumentar o seu tempo de contribuição porque elas exerceram atividades especiais. E essa atividade especial, quando você exerce ela, você consegue, através de apresentação de documentos e comprovação, aumentar o seu tempo de contribuição. É o que a gente chama de conversão de tempo especial em comum. Então, as pessoas que trabalharam em atividades especiais antes de 13 de novembro de 2019, por quê? A partir de 13 de novembro de 2019, reforma da Previdência, não é mais possível você fazer essa conversão de tempo especial em comum. Mas antes disso, as pessoas que trabalharam em atividades especiais e esses períodos não foram considerados para o INSS, elas podem pedir uma revisão da sua aposentadoria para aumentar o seu tempo de contribuição. Aumentando o seu tempo de contribuição, isso pode afetar diretamente o valor que você recebe da sua aposentadoria.
ou seja, melhorar o valor. Então, a segunda possibilidade de revisão é para as pessoas que trabalharam em atividades especiais, beleza? Terceira possibilidade de você aumentar o valor da sua aposentadoria. Vínculo trabalhista não registrado na carteira de trabalho. Vamos supor que você trabalhou um determinado período para uma empresa, uma certa quantidade de anos, né? Essa empresa não anotou a sua carteira de trabalho. Foi um trabalho sem reconhecimento de vínculo. Diante disso, quando você foi dispensado, você ingressou com uma ação trabalhista contra essa empresa lá na Justiça do Trabalho. Você teve lá o seu ganho de causa, o juiz reconheceu o vínculo trabalhista e pediu para aquela empresa anotar o seu vínculo na sua carteira de trabalho. Quando você foi aposentar, esse vínculo não constou lá na sua carteira de trabalho. Você pode averbar essa sentença trabalhista lá da Justiça do Trabalho, lá no INSS, para fazer o INSS considerar esse período. Você vai pegar a sua sentença trabalhista lá da Justiça do Trabalho e averbar ela no INSS para constar esse período trabalhado. Mas atenção, o que acontece? Esse período não basta você somente anexar e juntar a sua sentença trabalhista. Hoje já tem entendimentos de que você precisa, além da sentença trabalhista, apresentar prova material, início de prova material que comprova esse vínculo que você teve lá com essa empresa que não anotou a sua carteira de trabalho. Então, a anotação da carteira de trabalho advinda de sentença trabalhista, ela pode ser averbada no INSS e contar no seu tempo de contribuição, aumentar o seu tempo de contribuição. Então, isso também faz com que o valor da sua aposentadoria aumente e você possa pedir efetivamente uma revisão da sua aposentadoria. Quarta possibilidade de você revisar o valor da sua aposentadoria: trabalho rural, trabalho na roça. Pessoal, o que acontece? Muita gente no passado trabalhava na roça, depois de um tempo migrou para a cidade e passou a trabalhar no meio urbano. Esse trabalho rural, na maioria das vezes, ele não vai ser computado pelo INSS no cálculo da sua aposentadoria, no seu tempo de contribuição. Mas esse período rural, ele pode ser computado. Então, se você tem algum trabalho rural lá no passado que pode ser comprovado, por que eu estou falando isso? Não basta você simplesmente dizer para o INSS que você morou na roça. Você tem que ter documentos comprovando que você exerceu atividade rural. E quais documentos você comprova isso? Vários documentos, pessoal. Documento da propriedade, contrato de parceria agrícola, de comodato, de meeiro, nota fiscal do produtor rural, nota fiscal de compra de insumos. Então não basta apenas você dizer que morou na roça. Você tem que comprovar que você efetivamente exerceu atividade rural. Se esse período não foi computado na sua aposentadoria, você pode pedir uma revisão para fazer esse período ser somado ao seu tempo de contribuição e aumentar o valor da sua aposentadoria. E um detalhe, tem muita gente que fala assim, olha, eu não tenho os documentos, mas eu tenho testemunha que comprova que eu trabalhei na roça. Pessoal, só testemunha não adianta. Nossos tribunais hoje já têm entendimento que não basta ter somente testemunha. Você tem que ter início de prova material, que é a famosa prova documental, documentos, e também a testemunha. Então, você comprovando isso, exercício de atividade rural no passado, você pode fazer esse período somar no seu tempo de contribuição para aumentar ele e também automaticamente aumentar o valor que você recebe de aposentadoria. Então, pessoal, essas são algumas das revisões possíveis para você aumentar o valor da sua aposentadoria que você está recebendo hoje. E um detalhe, essas revisões são válidas para períodos anteriores ao que você aposentou. Entendeu? Então você aposentou. O que aconteceu antes, você pode utilizar para fazer essa revisão. Então, se você aposentou e depois ocorreram esses fatos, você não pode utilizar esses períodos. Até porque hoje não existe a chamada reaposentação ou desaposentação. Não tem essa possibilidade jurídica hoje. Então, essas revisões são para situações que aconteceram no passado, antes da sua aposentadoria, beleza? E um último detalhe é que existe um prazo para você pedir a revisão. Como regra geral, esse prazo é de 10 anos, tá? E ele é contado a partir do primeiro dia do mês subsequente ao primeiro pagamento da sua aposentadoria. Então, a revisão pode ser feita, mas existe um prazo para você pedir essa revisão como via de regra
é de 10 anos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, gostado dessas possibilidades de revisão. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.